São 5 bloqueios, eu vou falar hoje de cada um deles, tá? Primeiro bloqueio, bloqueio da crença. Né? Então, o que é o bloqueio da crença? O bloqueio da crença ele acontece quando você tem uma crença limitante, tá? O que é uma crença limitante? Uma crença limitante é algo em que você acredita fielmente, tá? E isso te faz distorcer a realidade, tá? Então você acredita tanto naquilo, você acredita tanto que não importa não importa a realidade que tá passando aí na frente dos teus olhos, tá? O que importa é aquilo que você tá acreditando. Então é a mesma coisa que uma pessoa que acredita em Papai Noel, né? Uma criança que acredita em Papai Noel, ela pode ver que é o vovô dela que tá de Papai Noel, mas ela acredita tanto em Papai Noel que ela não consegue enxergar o vovô, ela enxerga quem? O Papai Noel. Uma pessoa que tem uma crença limitante é a mesma coisa. Ela tá vendo o Papai Noel e ela tá vendo o vovô, mas ela acredita que o vovô é o Papai Noel, de tanto que ela tem aquela crença. Então aquela crença, ela fica tão forte, tão forte, tão forte, que ela enxerga o vovô e vê o Papai Noel, sabe? Ou seja, ela distorce a realidade, né? Ela tá distorcendo completamente a realidade. Então ela vê a realidade de um jeito, então a realidade tá aqui, o céu é azul. Só que ela não consegue enxergar o céu azul. Ela enxerga outra coisa. Por quê? Porque ela tem uma crença limitante que distorce a realidade que ela tá enxergando, tá? Essas crenças limitantes, elas podem ser adquiridas de 2 jeitos, tá? Existem as crenças limitantes adquiridas de forma ativa e existem as crenças limitantes adquiridas de forma passiva. O que é uma crença limitante adquirida de forma passiva? É aquela crença que foi sendo incorporada no teu cérebro ao longo da vida, de fora para dentro. Então, deixa eu pegar a Joana aqui. Para quem não conhece, essa aqui é a Joana. A Joana é concurseira e ela ajuda a gente a entender o cérebro, tá? Então, ó, o que é uma crença limitante adquirida de forma passiva? Ela vem de fora para dentro, tá? Tá aqui, ó. O pessoal do YouTube vê melhor, ó. Então, ela é adquirida de fora para dentro. Então, digamos que uma pessoa foi ouvindo a vida inteira que ela era burra, né? Na escola ela foi ouvindo que ela é burra, no colégio ela foi ouvindo que ela é burra, da família ela foi ouvindo que ela é burra, ela é burra, ela é burra, ela é burra. Ela foi ouvindo. O que vai acontecendo? Ela vai ouvindo aqui, ó, tá? Ela vai ouvindo com o ouvido aqui. O ouvido, ele trata esse som e essa informação e ele leva isso para a memória de longo prazo, que é aqui, ó, o lobo temporal, tá? Então, essa informação, ela entra no lobo temporal, tá? Essa informação, ela entra no lobo temporal, que não se chama temporal por acaso, tá? Se chama temporal por um motivo. Dura ao longo do tempo, tá? Então, essa informação, ela vai ficando cristalizada aqui no lobo temporal, e aí a pessoa vai vivendo a vida e vai passando o tempo, e de tanto ela ouvir, ela vai ouvindo tanto, você é burra, você nunca vai aprender exatas, você não é capaz. Ela vai ouvindo tanto que isso vai ficando cristalizado no lobo temporal dela. E aí ela começa a acreditar nisso, mesmo que ela não seja, tá? Então ela vai ouvindo tanto, que ela começa a acreditar que ela realmente é burra, acreditar que ela realmente é um nada, ela começa a acreditar, tá? E por que é passivo? Porque a pessoa não criou, não foi de dentro para fora, foi passivamente. Ela foi ouvindo e isso foi sendo cristalizado no lobo temporal dela. Beleza? É a mesma coisa que uma pessoa, por exemplo, que ouviu a vida inteira que é gorda. Digamos que uma pessoa, né, uma criança, foi ouvindo durante toda a infância que ela é gorda. Você é muito gorda, você é muito gorda, você nunca vai namorar porque você é gorda. Tá? Então ela foi ouvindo a vida inteira. Você nunca vai namorar porque você é gorda. Você nunca vai namorar porque você é gorda. Então a pessoa vai ouvindo isso a vida inteira. Vai ouvindo, vai entrando pelo ouvido dela, vai sendo metabolizado aqui, tímpano e tal. E vai ficando no lobo temporal. Quando ela cresce, pode até ser que ela já seja magra, né? Ou que ela continue gordinha, não tem problema. Ela pode continuar gordinha e não ter mais a crença. Mas ela pode continuar gordinha e ter a crença. Ou ela pode ser magra e ter a crença. E aí ela vai ter uma crença que pode ser que distorça a visão dela. Então ela pode até estar magra, mas ela se olha no espelho e se acha gorda.
Por quê? Porque ela tem uma crença limitante que faz ela distorcer a realidade. Então ela tá vendo um senhorzinho e acha que é o Papai Noel. Ela tá vendo uma moça magra no espelho e ela acha que ela continua gorda. Por quê? Porque ela tem uma crença limitante, tá? Que ela adquiriu de forma passiva. Beleza? Beleza. Também pode ter a possibilidade de a gente ter uma crença limitante que a gente adquire de forma ativa. E aí vem um troço muito interessante do nosso cérebro, tá? Olha que interessante. O nosso cérebro, quando a gente fala alguma coisa, a crença limitante que é adquirida de forma ativa, ela é adquirida de forma ativa por quê? Porque é de dentro para fora. A gente cria a crença, tá? A crença limitante adquirida de forma passiva, não. A crença limitante adquirida de forma passiva foi de fora para dentro. A gente foi ouvindo e isso foi cristalizado aqui, tá? A crença limitante adquirida de forma ativa, não. Ela é fabricada pela gente. A gente fabrica a crença. Então, você fala. Por exemplo, você começa a estudar e você começa a falar: ah, eu nunca vou passar, eu sou muito burra. Você começa a falar isso, tá? Você começa a falar. Porque você errou uma questão, porque você errou um problema. E aí você começa a verbalizar isso, né? Ah, inocentemente, você começa a verbalizar: ah, eu sou muito burra, eu nunca vou aprender isso aqui, eu nunca vou aprender exatas, eu nunca vou aprender contabilidade. Você começa a verbalizar. Quando você verbaliza, quando você fala, tá? Você fala. O teu ouvido, quando ele escuta, ele não faz distinção se é você que tá falando ou se é outra pessoa. Entendeu? Então, quando você fala com a boca aqui, o teu ouvido vai escutar. E o teu ouvido não vai fazer distinção se é você que tá falando ou é outra pessoa. O teu ouvido não sabe a diferença. Entendeu? O teu ouvido, ele acha que é uma pessoa falando, mas ele não sabe que foi você que falou. Entendeu? São áreas diferentes. A área que escuta não é a mesma área que fala. Entende? Então, o teu ouvido, ele não vai fazer a distinção se é você que tá falando ou não. Ele simplesmente tá ouvindo. E aí acontece o mesmo que aconteceu com a crença passiva. Ele foi ouvindo uma pessoa dizer: ah, eu nunca vou ser aprovada. Eu não consigo resolver nada. Eu não consigo resolver essas questões. Eu não consigo fazer prova. Eu tenho medo de fazer concurso. Ele vai ouvindo. Ele vai cristalizando isso. Ele vai falando, tá? Ele vai falando aqui. Ele vai ouvindo aqui. E ele vai cristalizando isso aqui no cérebro. Entendeu? Ele vai cristalizando isso aqui no cérebro. E aí vai se formando uma crença limitante. Essa crença limitante, ela não é uma crença limitante feita de forma passiva, recebida de forma passiva. Não. Ela é uma crença limitante fabricada. Você mesmo está fabricando a crença. Você mesmo está fabricando uma crença limitante de forma ativa. Porque você está falando. Primeiro a gente fala, depois a gente escuta, o nosso cérebro metaboliza e cristaliza isso aqui no lobo temporal. E aí você acredita. Então, eu falo, eu escuto, eu metabolizo. Ai, que papo de coach. Pois é, acredite ou não, entendeu? Faça ou não. Leve a sério o que a prof tá falando ou não. Quer ir pesquisar esse assunto aí por conta, quer ir atrás, não acredita no que a prof tá falando, tá tudo certo, não tem problema, entendeu? Mas é exatamente isso que acontece. Então, se você começa a verbalizar muito os problemas que você tem, começa a se depreciar muito, quando você mesma começa a se depreciar muito, o que acontece? Você mesmo está fabricando crença. Você é um veneno, você fala e toma o veneno ao mesmo tempo, tá? Você fala e ao mesmo tempo toma esse veneno. Porque você fala e você mesma que escuta. E aí isso vai sendo cristalizado aqui no teu lobo temporal, tá? Então, primeiro passo, mude o que você fala. Se você simplesmente parar de fabricar crença limitante, já é um bom caminho, tá? Essa é o bloqueio da crença. O bloqueio da crença limitante, tá? Que pode ser adquirido de forma passiva ao longo da vida ou de forma ativa com a fábrica de crença que tá aqui, ó. Tá? Então esse foi o primeiro bloqueio. O segundo bloqueio que a gente tem é o bloqueio do GPS. O que é o bloqueio do GPS? O bloqueio do GPS, ele é um bloqueio bem louco,
tá? O bloqueio do GPS, ele é um bloqueio bem maluco, porque ele não é um bloqueio emocional, ele é um bloqueio racional. A pessoa que tem o bloqueio do GPS, ela não acha que ela tá errando, ela não acha que ela tá fazendo algo de errado. Normalmente a pessoa que tem o bloqueio do GPS, ela acha que ela tá certa, tá? Ela nem se dá conta que ela tem. O que é o bloqueio do GPS? É quando a pessoa, ela tem muita vontade de ser o GPS. E ela, por isso, ela não consegue dirigir. Então, não sei se você conhece alguém assim ou se você é assim. Mas a pessoa que tem o bloqueio do GPS é aquela pessoa que planeja, mas tem dificuldade em executar. Então, a pessoa que tem o bloqueio do GPS é aquela pessoa focada muito no planejamento. Focada muito em planejar, tá? Esse é o bloqueio do GPS. A pessoa que tem o bloqueio do GPS é aquela pessoa que tem uma necessidade muito grande de planejar, tem uma necessidade muito grande de controlar os estudos, racionalmente falando, mas ela tem muita dificuldade de botar a bunda na cadeira e executar. Então, a pessoa que tem o bloqueio do GPS, ela gosta de ser o norte. Ela acha que se ela fizer 1000 planejamentos, ela vai sair do lugar. Mas ela não sai. Por quê? Porque o carro pode ter o melhor GPS do mundo. Só o GPS não é o suficiente para fazer aquele carro sair do lugar. O que faz um carro sair do lugar é um motorista. Então, o que sai do lugar mais facilmente? Um carro sem motorista com um GPS excelente ou o carro com um mau motorista sem GPS? Claro que é um carro com um mau motorista sem GPS. O carro que tem um mau motorista, mesmo sem ter um GPS, ele sai do lugar. Ele pode não chegar rápido no destino. Ele pode não ter uma rota. Mas ao menos ele sai do lugar. Entende? Agora, um carro que tá sem GPS, que tá sem motorista, porque tem uma pessoa muito focada em seu GPS, ela não sai do lugar. Tem dificuldade de sair do lugar. Então, se você fica só planejando, você não consegue ser o motorista. Então, você acaba sendo aquela pessoa viciada em planejar. Começa o estudo hoje, fez o planejamento hoje, amanhã já quer mudar o planejamento. Aí fica tão focado em planejar, em anotar o número de páginas por hora, em anotar o número de questões que fez, em anotar o percentual de acertos, em anotar o percentual de acertos nos sites de questões. Fica tão focado em anotar e registrar e controlar tudo, como se fosse um navegador de um carro, que fica pouco focado em executar. Fica pouco focado em ser o motorista do carro. Então, esse é o bloqueio do GPS, o bloqueio da pessoa focada em planejar, tá? Ela é viciada em planejar. Então, bloqueio da crença foi o primeiro, bloqueio do GPS foi o segundo. Vamos falar agora do terceiro bloqueio. O terceiro bloqueio é um bloqueio emocional, tá? Ele também é reflexivo. O primeiro que eu falei agora, o bloqueio do GPS, é reflexivo, mas ele é racional. O bloqueio que eu vou falar agora é um bloqueio reflexivo também, mas ele é emocional, que é o bloqueio da força, tá? O que é o bloqueio da força? O bloqueio da força é aquele bloqueio da pessoa que ela é muito emocionada, tá? Ela é muito emocionada. Então, quando ela começa os estudos, ela idealiza, né? Quando a pessoa começa os estudos, ela idealiza o começo, tá? Então, ela vai com uma força assim, incrível. Não, vai dar tudo certo, vai ser perfeito, vai ser incrível, eu vou conseguir estudar muito, vai ser maravilhoso. Ela é romântica, idealizadora. Com o tempo, ela vai vendo que não é assim. Ela vai vendo que estudar envolve problemas, ela vai vendo que existem problemas, né? Ela vai vendo que tem dificuldades, e aí ela vai desanimando, tá? Então, aquela força que ela tinha no começo vai caindo. Daqui a pouco ela se dá conta que ela jogou a toalha e ela vai buscar a toalha de novo. Aí ela volta. Aí daqui a pouco ela se decepciona de novo, aí ela vai desanimando. Então, a pessoa que tem o bloqueio da força, ela parece um avião, né? Ela tá sempre ou
decolando ou aterrissando. Ou decolando ou aterrissando, né? Tá sempre ou decolando ou aterrissando. Só que assim, decolar, se você pensar num avião, decolar e aterrissar são os pontos em que o avião mais gasta energia, né? Os pontos em que um avião, durante o voo, mais gasta energia, mais gasta combustível, é para decolar e é para aterrissar, né? É quando o avião mais gasta energia. Só que é quando ele viaja menos, é quando ele percorre a menor parte do trajeto. A maior parte do trajeto de um avião é feita quando ele está na velocidade de cruzeiro, que é quando ele gasta menos energia e percorre a maior distância. Só que a pessoa que tem um bloqueio da força, ela não chega na velocidade de cruzeiro, porque ela está sempre começando e parando. Começando e parando. Então, a pessoa que tem o bloqueio da força é aquela pessoa que faz o começa e para, né? Você que faz muito começa e para, você que é aquela que começa e para, começa e para, começa e para, você tem o bloqueio da força. Então, você gasta muita energia para começar e fica com muita raiva quando para. Gasta muita energia para recomeçar, fica com muita raiva quando para. E você não evolui. Por quê? Porque a maior parte da evolução é conquistada na velocidade de cruzeiro. Só que você não chega a ter velocidade de cruzeiro, né? Porque você está sempre ou começando ou desanimando. É uma instabilidade emocional. Você não consegue ficar tranquila, flat, né? Você não consegue ficar de boas com o estudo, né? Você não consegue segurar a onda, digamos assim. Você está sempre emocionada, ou começando, decolando no auge, ou desanimando e desistindo. Sempre ou começando ou desistindo. Então, falta para uma pessoa que tem o bloqueio da força estabilidade emocional, né? Falta isso para ela. Ela tem dificuldade de ter estabilidade emocional, tá? Então, o bloqueio da força é um bloqueio emocionado e é um bloqueio em que a pessoa ela tem dificuldade de lidar com as dificuldades do estudo, que faz ela parar. Só que, ao mesmo tempo, ela logo esquece esse problema. E aí ela logo volta, entendeu? Então ela fica nesse começa e para, tá? Então é a pessoa viciada em começar e parar. Então, esse foi o terceiro bloqueio. Então, o primeiro bloqueio, bloqueio da crença. Segundo bloqueio, bloqueio do GPS. Terceiro bloqueio, bloqueio da força, tá? Que foi esse do começa e para. Quarto bloqueio também é um bloqueio emocional. É o bloqueio do sim, tá? Só que é um bloqueio emocional, só que não é um bloqueio de reflexão, é um bloqueio de ação, tá? O bloqueio do sim não é um bloqueio em que a pessoa fica pensando. É um bloqueio em que a pessoa age. Só que ela não age de maneira racional, ela age de maneira emocional. Então, a pessoa que tem o bloqueio do sim é aquela pessoa que gosta de fazer tudo para todo mundo. Entende? Então ela age, mas ela não age racionalmente de acordo com a meta dela. Ela age e ela se desvirtua muito de acordo com a necessidade dos outros que estão perto dela. Então a pessoa que tem o bloqueio do sim, ela diz sim para todo mundo, menos para a meta dela. Então a pessoa que tem o bloqueio do sim é aquela pessoa que para todo mundo ela diz sim. Pra todo mundo. Ah, ela começa a estudar. Daí a mãe pede alguma coisa. Sim, vamos. Aí o pai pede alguma coisa. Sim, vamos. Aí o filho pede alguma coisa. Sim, vamos. Aí a avó pede alguma coisa. Sim, vamos. Então ela diz sim pra todo mundo. Ela quer ajudar todo mundo. Ela quer ser prestativa. Mas ela, por dizer sim pra todo mundo, ela tem dificuldade de focar na meta. Então, a pessoa que tem o bloqueio do sim é aquela pessoa que é muito prestativa, é muito ativa, mas ela não tem um problema de reflexão, de pensar demais, não é isso. Mas ela, sem se dar conta, ela quer ser extremamente prestativa e ela tem muita dificuldade em dizer não. E aí, como ela tem muita dificuldade em dizer não, ela diz sim pra todo mundo, menos pra meta dela, tá? Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Então, esse é o bloqueio do sim, tá? O bloqueio do sim é esse.
É o bloqueio de quem diz sim para todo mundo, menos para a própria meta. Beleza? Então, primeiro bloqueio que a gente falou é crença. Segundo bloqueio, GPS. Terceiro bloqueio, bloqueio da força. Quarto bloqueio, bloqueio do sim. Foi esse último. Quinto bloqueio, bloqueio do imprudente. O que é o bloqueio do imprudente? O bloqueio do imprudente é um bloqueio de ação também. Também é um bloqueio de uma pessoa que age bastante, que ela gosta de agir. Só que o bloqueio do imprudente, ela gosta tanto de agir que ela acha que só a ação resolve. Ela gosta tanto de agir que ela acha que é só agir, tá? Então, o bloqueio do imprudente é aquela pessoa que ela pega o carro e ela sai de carro e ela não quer saber de mapa, ela não quer saber de GPS, ela não quer saber de trajeto, ela não quer saber de estratégia, ela não quer saber de rota. Ela acha que é só ela acha que é só sentar a bunda na cadeira e estudar, tá? Só que daí ela acaba sendo imprudente. Então, por exemplo, saiu o concurso hoje, ela não sabe nem fazer 2 mais 2. Mas saiu o concurso hoje, ela acha que se ela sentar a bunda na cadeira, daqui 2 meses ela tá passada. Sem estratégia, sem raciocinar, sem aprender técnicas, sem aprender um trajeto, sem seguir um mapa, sem seguir uma lógica. Ela é imprudente, ela acha que isso é tudo frescura. É só sentar a bunda na cadeira e estudar. O que acaba acontecendo com a pessoa que tem o bloqueio do imprudente? Ela estuda muito, né? É uma pessoa que estuda muito, ela não tem dificuldade de estudar. Só que ela acha que é só agir. Ela acha que é só botar a bunda na cadeira e executar. Entendeu? Sem estratégia nenhuma. Então ela coloca a bunda na cadeira, ela estuda lá, se mata de estudar por 2 meses, aí ela não passa, né? Porque ela não teve estratégia nenhuma, ela foi fazendo tudo da cabeça dela, porque ela é imprudente. E aí, depois de 2 meses, ela faz o concurso e não passa. Toma uma pancada, né? O que acontece com uma pessoa imprudente no trânsito? Bate no poste, né? Bate no primeiro poste que aparece. Então, ela bate no poste, né? Ela vai fazer o concurso, ela bate no primeiro poste que aparece e depois ela culpa quem? O poste, né? Ela culpa o poste, ela culpa a banca, ela culpa o concurso, ela culpa, concurso é tudo carta marcada, não dá certo. Ela culpa. Ela não consegue perceber que, por mais que agir seja importante, também é importante você ter estratégia. Também é importante você sentar a bunda na cadeira, mas ter um mapa, ter uma rota, né? Ouvir pessoas mais experientes, assim por diante, tá? Então, essa pessoa que tem o bloqueio do imprudente, ela acaba tendo um comportamento muito arrogante, soberbo e orgulhoso, né? Ela tem dificuldade de achar que alguém pode instruí-la, que alguém pode saber mais do que ela. Ela tem dificuldade de lidar com a opinião de alguém mais experiente. Então, essa pessoa que tem o bloqueio do imprudente, e eu conheço muitas pessoas assim, tá? Que estudam para concurso. No coaching tem várias que eram assim, né? São pessoas que, quando começaram a estudar, elas eram assim. Mas com o tempo, no coaching, no APA, também tem muitos alunos assim. São alunos que começaram a estudar e achavam, né, que com 2 meses de estudo, nossa, mas eu estudei muito para esse concurso, não sei como é que eu não passei. Meu amigo, porque não é só estudar. Tem que ter estratégia, tem que fazer a coisa direito, tem que saber o que tá fazendo, né? Então a pessoa, ela acha que é só estudar. Ela acha que não, eu me viro, só botar, tudo o resto é frescura. É só botar a bunda na cadeira e executar. Só que ela tá tendo um comportamento soberbo, ela tá tendo um comportamento arrogante. Então, o que faz essa pessoa mudar? Normalmente as pancadas da vida, né? Normalmente as pancadas da vida, as reprovações, né? As reprovações que essa pessoa passa vão fazendo ela perceber que ela tá sendo imprudente, né? Vão fazendo ela perceber que, peraí, eu preciso de uma estratégia, eu preciso de uma direção, eu preciso de um foco, eu preciso de um mapa, né? Eu preciso saber o que eu tô fazendo. Não é só sentar a bunda na cadeira e executar, né? Eu preciso saber o que executar. Então percebe que o GPS e o imprudente são meio extremos, assim, né? São 2 lados de uma mesma moeda. O GPS, ele acredita puramente na estratégia. Ele acredita puramente que é só planejar.
E o imprudente, ele acha que não adianta planejar. Ele acha que é só estudar, só sentar a bunda na cadeira e estudar. Então os dois estão errados. Os dois são bloqueios, os dois são extremos. A gente não pode nem estar no extremo nem no outro, né? A gente não pode nem estar no extremo da pessoa que acha que é só planejar e nem no extremo da pessoa que acha que é só executar. A gente tem que ir pelo meio termo. A gente tem que planejar e tem que executar. Entende? Então, é muito importante que você se reconheça quando você tem um bloqueio desses. Por quê? Porque você não está vendo a realidade. Então, para muitos de vocês que estão me ouvindo agora, vocês estão aterrizando no que a prof está falando, né? Para muitos de vocês que estão me ouvindo agora, vocês estão se conectando com o que eu tô falando. Muito porque vocês já passaram por situações das que eu tô falando, né? Muito porque essas situações que eu tô falando aqui, vocês já viveram, né? Mas a minha intenção aqui não é nem só isso, né? Não é nem só me conectar com você que já viveu essa situação, é me conectar com você que tá vivendo essa situação. Talvez você, nesse momento, esteja vivendo essa situação e você agora é que está se dando conta de que isso é um problema, tá? É nesse momento que você está se dando conta. E se você tem um desses problemas um desses bloqueios que eu tô falando, você pode ter, por isso que eles são bloqueios mentais. Por isso que eles estão lá no módulo de mente do APA, né? Quais são os 3 pilares da aprovação? Quem assistiu a live aí, quarta-feira eu falei sobre isso. Material, método e mente, tá? Então, se você tem um desses bloqueios, ou tem mais de um, você pode ter, às vezes, o melhor material. Entendeu? Você pode, às vezes, ter o melhor método. Só que não adianta. Porque se você tá com algum desses bloqueios mentais, o melhor material, ele não vai ser o suficiente. O melhor método, ele não vai ser o suficiente. Porque o problema não está no material e, às vezes, não está no método. O problema está na tua mente. Na tua mente que tem algumas dessas distorções que eu falei hoje. Enxerga a realidade de outra forma. Enxerga a realidade de uma forma que não deveria e que não te aproxima da aprovação. Então você enxerga a realidade de uma forma que te afasta da aprovação. Existe um muro. Vai se criando um muro entre você e a tua aprovação. Então você está de um lado e a tua aprovação está do outro. E no meio tem um muro. Esse muro não é a falta de material, não é a falta de recursos e às vezes não é nem só a falta de método. Esse muro é um bloqueio mental que está prejudicando a tua clareza da realidade e tá te fazendo tomar decisões erradas no estudo. Por quê? Porque você pensa demais, quer fazer seu planejamento, diz sim pra todo mundo, menos pra meta, começa e para, idealiza o estudo, é imprudente, acha que é só sentar, tudo é balela, tudo que a prof fala é balela. Tudo que a prof tá falando é balela. Que é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Ou então, porque você ouviu a vida inteira que você é burra, péssima em exatas, nunca vai passar. Você, de repente, eu sou velha, já ouvi muito que eu sou velha, não sirvo mais pra nada. São crenças limitantes. Então, esses são os 5 bloqueios.